Hoje eu percebi algo que eu já tenho percebido há muito tempo. Quando eu era pequena, eu tinha uma mediunidade muito ostensiva de ver pessoas, de sentir pessoas me pegando, de conversar com pessoas que não estavam ali. Era muito ostensiva. E o meu filho não é diferente. É claro que não na mesma intensidade que eu, mas ele vê. Então hoje ele virou pra mim e falou: Mãe, eu vi uma menina atrás de você de blusa preta e tal, uma criança. Antes eu não consegui ver muito bem o rosto dela, ela sumiu. Foi muito rápido. Pra quem nunca viu, quando a gente vê, é questões, eu não digo que seria segundos, porque parece milésimo, mas é como se o tempo parasse. Pra mim, às vezes, quando eu vejo algo, é como se o tempo congelasse e a partir do momento que eu pisquei, eu já não vejo mais. É claro que quando eu era criança isso se perdurava muito mais. Hoje em dia são, às vezes, assim, é segundos e tipo, vi, pronto. E aí eu percebi que ele tem essa liberdade. Ah, eu não tinha liberdade? Não. Não tinha. Eu tinha muito medo de contar. Porque eu morria de medo de ser internada. Aí você fala, nossa, mas você não era uma criança? Sim, eu tinha 5, 6 anos e já pensava em ser internada, de me darem remédio. E eu não contava, por medo. É claro que eu contava alguma coisa ou outra, mas a maioria das coisas que eu passava sozinha. Era eu, Mãe Maria e meu terço. Era isso. Nunca me faltou fé, nunca me faltou fé. Então, eu fui criada desde pequena dentro da igreja católica, rezando desde muito cedo. Então, rezava Creio, rezava Mãe Rainha, rezava tudo que vocês puderem imaginar, São Miguel Arcanjo, tudo. Eu tinha um livrinho de orações que toda noite eu rezava e fazia as novenas. Então, acabava, pra quem não sabe, novena é quando você pega o texto pra ler por 9 dias seguidos. Então, você vai ler ali um ministério, você vai colocar uma intenção ali do que. Então, tem vários tipos. Tem Maria Passa na Frente, tem novena pra Santo Expedito, pra Miguel Arcanjo, tem de tudo. Então você pode pegar um santo, também fazer uma novena ali, rezar um terço. Mas eu rezava o terço pra não ver. E quanto mais medo eu tinha, mais eu via. Era impressionante. Eu tinha crises noturnas, eu dormia, eu me via saindo fora do meu corpo, eu me via dormindo. Gente, era muito difícil. Muito difícil. E aí, hoje eu vejo que meu filho, ele pode chegar e conversar, olha, eu vi tal coisa. Então não ter aquele medo, não ter aquela ansiedade, não ter aquela opressão, né? E aí é claro que isso é dentro das minhas crenças. Ele não vê toda hora, mas eu chegava a ver toda hora. Gente, eu já conversei com gente dentro do metrô e depois as pessoas ficarem olhando pra minha cara e cadê a senhora que eu tava conversando? A mulher sumiu. Eu já era adulta. Então, muitas dessas situações, assim, coisas não tão bonitas. Claro que eu já vi muita coisa bonita, mas muita coisa pesada. Então, é interessante porque criança, gente, quando ela tem uma mediunidade, e dependendo da mediunidade dela, é muito complicada. Principalmente quando o pai e a mãe ficam, para com isso, deixa disso. Ou fica falando que é do demônio. Aí isso é do diabo. Isso é do diabo. Não que a minha família falasse isso, mas dentro da vertente católica, não era coisa boa, né? E é claro que eu recebi muitos ataques espirituais. Gente, eu passei por um bocado de coisa. E aí, conforme eu ia passando por isso, desde muito nova, eu ia atrás das informações. Então teve uma época que eu assistia filme de terror, não porque eu gostava, mas porque eu queria entender o que estavam fazendo ali. Sabe? Ah, sabe a Márcia Fernandes? Eu adorava quando ela ia nos programas. Eu parava o que eu tava fazendo e ia assistir. Por quê? Porque era o meio que a gente tinha pra entender a espiritualidade, sabe? E aí alguém falava de coisa esotérica em algum programa, que tinha nesses programas da tarde, eu parava e assistia. Por quê? Porque era o jeito de eu entender o que estava acontecendo. De eu entender, tipo, porque na minha cabeça eu era errada. Falava, gente, mas eu procuro Deus, eu não faço nada. Eu tento rezar, eu tento fazer o mais correto possível desde pequena e continuo vendo, continuo recebendo ataque, né? Então, eu acredito que tudo que eu passei também foi para que eu viesse para esse caminho. Porque eu vim por esse caminho, porque chegou um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais. Né? Era muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí foi quando eu vim para esse meio esotérico. Claro que eu já tinha tido contato com outras religiões, eu já fui do Ifá, já fui da Umbanda, já fui pro Candomblé, já participei de kardecismo muito cedo, minha mãe ia, a gente ficava numa sala que tinha um monte de criança, e aí eles contavam algumas histórias. Então, assim, eu já fui meio que nesse. Eu já fui em vários lugares. Eu já fui pra igreja evangélica também, não me identifiquei.
Enfim, em algumas religiões também não me identifico. Então hoje eu sou mais aberta. Entretanto, foi o que me veio. Tanto é que eu postei no domingo que eu tava assistindo A Casa dos Espíritos, que é de um livro, esqueci o nome da autora, eu comecei a ler ele com muito pequena, eu acho que com uns 8 anos, assim, a cunhada da minha mãe tinha esse livro, tanto é que foi ela que leu o tarô pra mim, né? Que eu enchi o saco dela pra ela ler o tarô, eu nem sabia o que que era, depois eu enchi o saco dela pra ela me dar o tarô com a revista, e ela tinha esse livro e eu falei, eu quero ler. Ela, mas é meio que de terror. Mas não é que é de terror, é um livro que a Casa dos Espíritos, na verdade, vai falar primeiro da matriarca da família, dos dons dela e como esses dons ali meio que afetam a família, né? Enfim, se você não assistiu o filme A Casa dos Espíritos, tá na Prime Video. Então, é isso. Então hoje meu filho ele tem essa liberdade. É claro que se dentro da tua doutrina é errado, quem sou eu para falar que não? Então você leva teu filho, passa óleo ungido, leva ele numa benzedeira, leva ele numa gira de preto velho para tomar um passe, que esses espíritos também eles ajudam para quem gosta, né, dessa parte mais da Umbanda, do Candomblé. Então, os espíritos eles estão aí. Nem todo espírito é ruim. É claro que tem espíritos que se passam por crianças, tem espíritos que se passam por entidades? Tem. E que não trabalham na luz? Sim. Mas tem outros espíritos que estão só aqui. Tem muitos que nem sabem que morreram. Por alguma ressonância. É que eu tenho muita ressonância. E aí, às vezes, a gente faz a limpeza, a gente faz a passagem para que a pessoa vá para o outro lado. Nem todo espírito ele é ruim. Às vezes ele vem por ressonância mesmo. Outros nem sabem o que estão fazendo aqui. Então, quando a gente olha as coisas, a gente precisa entender que a criança ela só tá falando aquilo que ela tá vendo. Ela não sabe se é bom ou se é ruim, se aquilo dá medo ou não. É o adulto que coloca medo. Então, muitas vezes eu tinha medo. Medo porque falavam que era errado, medo porque era estranho, medo porque como é que você tá falando com seu avô que foi enterrado? Eu falava, mas o avô tá aqui, deixa eu conversar com ele. Então, pra mim era algo natural. E conforme não foi sendo, eu fui ficando com medo. E é claro que esse medo me fazia com que eu atraísse muito mais obsessor. Tanto é que todas as casas que eu morei, eu via coisas. Todas as casas, desde a primeira casa. Não tem uma casa que eu não tenha morado e falado assim, nossa, não vi nada. Gente, eu vou viajar. Uma casa que eu fui, ela era 2 andares, a casa linda, 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 linda. Eu estava dormindo e escutei alguém cochichar no meu ouvido. Como meu filho, né, tava no mesmo quarto, eu achei que era ele. Eu acordei e vi um rosto na minha frente, assim. Aí eu falei, quem é, né? Pensei comigo. Aí sumiu tal e eu comecei a ouvir barulho de alguém descendo, de andando. Eu, corajosa, me senti muito bruxa. Já tô acostumada, gente. E aí desci, no meio da noite, desci. E fui olhar, porque meu carro tava na garagem. Falei, será que tem alguém? Porque do lado era um terreno, será que alguém entrou? E aí eu desci e fui dar uma olhada. Do lado de dentro, né? Quem já sabe, né? Fica com medo. Tanto é que o menino que foi lá falou, ai, o que você tá vendo? Aí eu falava, você tá ouvindo? Aí ele, ouvindo o quê? Você não tá ouvindo? Aí ele, ouvindo o quê? Tem gente andando, você não tá ouvindo? Gente andando lá fora? Aí ele, não. Falei, dá uma... Aí ele olhou lá os carros, tudo, falou, Leda, não tem ninguém. Aí eu, então tá bom. Então, assim, são coisas, gente, que não tem como você fugir. Quem tem essa sensibilidade acaba sentindo. Ou, claro que hoje eu não tenho mais medo. Mas antigamente eu era... eu tô com 34. Há uns 16 anos atrás, eu tinha pânico de me cobrir e começar a rezar o creio incansavelmente até pegar no sono. De dormir com a Bíblia, de dormir de medo. Então não ponha medo, converse. Não sabe lidar? Procure ajuda, pessoas que tenham recursos e dentro daquilo que você acredita. Mas não fale como se a criança fosse um problema, que ela está vendo um problema, porque isso traumatiza demais. Demorou muito pra mim e pra outras pessoas que eu conheço também lidarem com esses talentos e esses dons. Que é inato, a gente não pede pra ter, a gente só nasce.